Você já se sentiu como se você estivesse em algum lugar, em alguma situação, por algum propósito muito maior? E hoje a gente vai ver na história de Esther como que Deus pode usar de uma mulher, que aos olhos naturais seria uma pessoa mais frágil, mas uma mulher que transformou a história de todo um povo, que é o povo judeu. Então fica comigo até o fim desse vídeo, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre o cuidado de Deus em um livro que nem sequer menciona o seu nome. Oi, meu nome é Amanda Silveira, aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o dia a dia, e hoje nós vamos analisar um pouquinho a história de Esther. O livro de Esther é um livro do Antigo Testamento, ele é um livro curto, tem apenas 10 capítulos, e uma curiosidade é que ele é o único livro da Bíblia que não fala uma hora sequer no nome do Senhor. Olha que coisa! Só que a gente consegue enxergar o cuidado dele, a mão dele em tudo. A não menção dele mostra a sua onipresença divina, mostra a certeza da sua providência, da sua presença, porque ele se destaca em todas as partes. Então, só para a gente entender um pouquinho o contexto histórico e cultural, esse livro se passa na época em que alguns judeus estavam dispersos ele todo no Império da Pérsia, no meio de um ambiente meio hostil à sua fé, à sua cultura. E a gente tem aqui um cenário político em que tem o rei Assuero, em algumas versões está escrito como rei Xerxes, que tinha um poder absoluto. E a gente entra aqui com dois personagens principais, que seria Esther e seu tio Mordecai. Eles são os protagonistas dessa história, juntamente com todo o povo judeu que estava prestes a sofrer uma destruição, caso a mão de Deus não viesse a interceder. Então, se a gente pegar aqui os capítulos 1 e 2, eu quero que vocês entendam que no capítulo 1, hora nenhuma menciona a rainha Esther. O capítulo 1 fala de uma festa que o rei Assuero estava fazendo, e nessa festa, como naquela época era muito comum essa vaidade ou se exibir, ele decidiu chamar a rainha Vasti para mostrar para todo mundo o quanto ela era bonita. E aqui no capítulo 1, versículo 12 diz o seguinte: "E a rainha Vasti recusou-se a atender à ordem do rei, e o rei ficou irado e enfurecido." O que a gente pode aprender aqui nesse primeiro capítulo, né? A rainha Vasti, ela perdeu o seu lugar de influência como rainha por simplesmente ter desonrado o seu marido. Ela não se colocou numa posição de submissão. E aqui entra um tema um pouco polêmico, hein? Será que vocês, mulheres, estão sendo submissas aos seus maridos? Será que quando ele te chama para mostrar o quão bela você é, você tem se recusado? Aqui nesse caso, a rainha Vasti, ela perdeu o seu lugar de influência. Naquela época eles trocavam de esposa assim, igual troca de roupa, né? Queimou o arroz, separar. Enfim, mas nesse caso aqui, o rei se sentiu profundamente desonrado. Que nos próximos versículos, então, do capítulo 1, fala sobre um decreto que foi emitido em que a rainha Vasti não entraria mais na presença do rei. Tá, Amanda, mas e a Esther? Onde que ela entra? No capítulo 2. Porque eles sugeriram, então, que o rei fizesse, como se fosse a nossa linguagem, um concurso de beleza. E pegassem moças virgens, moças bonitas, para escolher qual seria a rainha a ocupar o lugar de Vasti. Mas como que chegou nesse concurso? Primeiramente, teve que haver esse evento, em que a rainha Vasti recusou. Então, a gente consegue entender ali que esse evento já mostra um pouquinho da providência divina, em como ele iria libertar aquele povo. Teria que entrar uma rainha ali. Então, através desse evento, a rainha Vasti, ela se recusou e deu-se a ideia de ter esse concurso de beleza. E aí é onde entra a Esther. A Esther, ela era judia. Quem tinha criado ela foi seu primo, Mordecai ou Mardoqueu, depende da versão bíblica. E aqui fala que Esther era uma moça muito bonita, muito atraente. E ela foi levada, então, para o palácio para ficar no harém. E essas mulheres que foram levadas ao palácio, elas passaram por 1 ano de tratamento. Então, aqui no capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: "Antes de apresentar-se ao rei Xerxes, cada moça passava por um tratamento de beleza prescrito para mulheres, com duração de 12 meses, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. E aí, depois desse período, as mulheres elas se apresentariam ao rei e, ao se apresentar, ela só ficaria ali se ela fosse aprovada pelo rei." E aí chegou a vez de Esther. E aqui no capítulo 2, versículo 15, diz que Esther
não pediu nada além do que sugeriu o oficial do rei responsável pelo harém. E Esther agradava a todos que haviam. Aqui a gente consegue entender a identidade de Esther. Esther, ela simplesmente passou por aquele tratamento e decidiu ser ela. Ela sabia quem ela sabia o seu valor. E aqui fala que o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. E ela conquistou sua aprovação e seu favor mais do que todas as outras. E o rei pôs a coroa real sobre a sua cabeça e a fez rainha no lugar. Então, olha a profundidade dessa história, dessa primeira festa, desse primeiro evento em que uma rainha se recusou a entrar na presença do Senhor, em que Deus estava providenciando, preparando um cenário para libertar o seu povo. E aí a gente pega os capítulos 3 e 4 e entra uma nova pessoa que é o Amã. Ele entra aqui com o rei dando a ele uma posição acima de todos os príncipes. E Amã, sendo tomado pelo egocentrismo, obviamente, pediu para que todos se inclinassem perante a ele. Porém, Mardoqueu não fez isso. E foram contar para Amã que Mardoqueu não fez isso, e ele soube a que povo que Mardoqueu pertencia. Então contaram para ele, olha, Mordecai não se curvou perante você. E aí Amã foi em busca de saber quem ele era. Então ele decidiu exterminar todo o povo judeu, todo o seu povo que estava ali no reino de Xerxes. Porém, se a gente voltar só um pouquinho aqui no capítulo 2, Amã não sabia que Mardoqueu tinha defendido o rei de um possível assassinato. Duas pessoas estavam conspirando para matar o rei, só que Mardoqueu impediu com que isso acontecesse. E é isso aí que vai fazer uma reviravolta na história de Mordecai e de Esther. E aí, quando Amã descobriu que ele era do povo judeu, ele decidiu emitir um decreto por todas as províncias da região ali, em que era para ser exterminado todo o povo judeu. E aí entra o capítulo 4, em que Mardoqueu ou Mordecai, toda hora eu tô falando. Em que Mordecai, eu nem sei se eu tô falando mais Mordecai ou Mardoqueu, mas entenda que é o mesmo nome, os dois nomes é o mesmo nome para a mesma pessoa, tá? E aí aqui no capítulo 4, Mordecai vai e fala para a rainha Esther sobre esse plano e sobre esse decreto que ele havia anunciado. E aí, mais adiante, ele continua e fala assim para a rainha Esther: quem sabe se não foi para este momento que foste conduzido à realeza? E aí Esther mandou reunir todo mundo, todos os judeus e jejuar por 3 dias. Então a rainha mais o povo judeu jejuaram por 3 dias, não beberam e nem comeram. E depois desses 3 dias ela iria até a presença do rei e que, se fosse possível, ela morreria. Porque se às vezes a pessoa aparecesse no trono do rei sem ser chamada, ela poderia ser morta. E aí aqui a gente pega a coragem da rainha Esther. Será que ela enfrentaria isso e defenderia seu povo e apresentaria ao rei sem ser chamada? Ou ela permaneceria em silêncio e veria todo o seu povo ser destruído? Então aqui mostra um ato de coragem de Esther em entrar na presença do rei sem ter sido convidada para defender todo o povo e mostrar que Deus estava com eles, mesmo sem mencionar o nome de Deus. E aí aqui nos capítulos de 5 a 7 vai girar em torno dessa história em que a Esther convida o rei e Amã, aquela pessoa bem poderosa e influente, para um banquete, para um jantar. E o propósito de Esther nesse jantar, ela era revelar que ela era do povo judeu e o plano de Amã. E só que nesse trâmite dessa história toda, o rei Xerxes ou Assuero, ele descobre, lembra lá no capítulo 2 que Mardoqueu defendeu ele, que ele impediu um assassinato? Então, nesse processo aqui, ele descobre que Mardoqueu salvou a sua vida e impediu de que assassinassem ele. E aí, nesse processo aqui, o Amã, o poderoso lá, tinha feito uma forca para enforcar esse Mordecai porque ele queria exterminá-lo. Quando o rei descobriu que Mordecai defendeu ele, ele decidiu honrá-lo. Decidiu honrá-lo com bens, decidiu honrá-lo com... Aqui fala no capítulo 8 sobre... Mardoqueu saiu da presença de rei vestido de traje real celeste branco, trazendo uma grande coroa de ouro. Houve felicidade, alegria, júbilo e honra para os judeus. E após então a morte de Amã, quando ele foi enforcado com a própria forca que ele fez para o Mordecai,
eles conseguiram emitir então um decreto permitindo que os judeus se defendessem e fossem preservados. E aqui os próximos capítulos falam sobre essa vingança dos judeus com os seus inimigos. E essa vingança, esse ataque, essa vitória, hoje ela é comemorada como a festa de Purim, que é instituída para lembrar como Deus livrou o seu povo. Então, assim, embora a presença de Deus não seja mencionada aqui nesse livro, a gente consegue entender que Deus levantou uma mulher que era bela, que sabia a sua verdadeira identidade para livrar todo o seu povo. E a gente consegue trazer aqui 5 pontos sobre o livro de Esther, 5 coisas que a gente pode aprender. O primeiro, que é a providência divina. Aqui a mão de Deus ela é vista a todo momento e nos faz pensar e refletir. Mesmo que a gente não consiga enxergar a mão de Deus, mesmo que a gente não perceba, a gente precisa entender que Ele está no controle de tudo na nossa vida. Assim como nesse livro de Esther, nenhuma hora fala no nome do Senhor, Yahvé, Ele estava no controle de tudo. Ele levantou uma mulher, gente, Ele levantou uma mulher poderosa para libertar o seu povo. Um segundo ponto é sobre a nossa identidade. A Esther, ela sabia quem ela era, ela tinha sua identidade firmada, ela tinha sua identidade de filha de Deus. E isso destaca como nós precisamos ser importantes mediante a qualquer situação, a nossa identidade, a quem nós verdadeiramente somos, que é filhos de Deus. Um terceiro ponto, coragem. Gente, imagina naquela época, se você se apresentasse ao rei sem ser chamado, você poderia ser morto se o rei não permitisse de fato com que você entrasse. Mas Esther mostrou ali coragem em defender o seu povo. Não é que ela não teve medo, mas ela confiou em Deus. Ela pediu para jejuarem e orarem por 3 dias e 3 noites. Então ela teve essa confiança e coragem, que é o que Deus nos pede todos os dias. Um quarto ponto, preservação do povo. Isso aqui é uma lembrança de que Deus cumpre as suas promessas. Mesmo nessa situação difícil do refúgio do povo judeu, em toda essa história de exílio babilônico, Deus continua preservando e sendo fiel, protegendo o seu povo. E a quinta e última que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a feminilidade. Esther com certeza era uma rainha feminina, era uma rainha que se dedicava a ser sábia e a ser submissa, coisa que a Vasti não foi. Então, por a rainha Vasti não ter sido submissa ao seu rei, ao seu marido, ela foi eliminada do reino. Assim, gente, a gente precisa entender que nós, mulheres, somos chamadas para ser submissa. E tem um vídeo aqui no meu canal sobre submissão, vou deixar o link aqui para vocês. Mas quando a gente fala sobre essa submissão, é entender a missão que o nosso marido está. No caso da rainha Esther, ela tinha que entender a missão ali do rei. Porém, mesmo diante disso, ela conseguiu defender o seu povo, ela conseguiu defender o povo judeu porque ela estabeleceu a identidade dela, porque ela se fortaleceu na sua identidade, chegou perante ao rei e falou que queria essa defesa. Chegou perante ao rei defendendo a sua verdadeira identidade. Então ela é uma mulher fiel, ela era uma mulher leal. E esse livro nos ensina muito sobre isso também, sobre lealdade. Então aqui a gente enxerga a providência de Deus, identidade, coragem, preservação do povo e essa lealdade e feminilidade de Esther. Então acho que nós precisamos confiar um pouco mais em Deus. Em um livro em que o seu nome não é mencionado, em nenhum momento a gente consegue enxergar a mão dele em todos os capítulos. Ele sempre estará cuidando de nós nos pequenos e nos grandes detalhes. Então, que nossa história seja assim como a história de Esther, que nós sejamos mulheres corajosas, que defende o seu povo, que sabe a sua identidade, que é pura, que é feminina e que através disso a gente consiga honrar aos nossos, assim como Esther honrou seu tio e primo Mardoqueu. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E eu te vejo no próximo vídeo.